Olá, pessoal. Eu sou a Tuane Santana, do CIE, e hoje a gente está no primeiro dia do CONAR e temos aqui uma pessoa muito especial, que é o Léo Cândido, e a gente vai falar sobre inteligência artificial. Ela é temida, ela é a mais desejada. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre ela. Léo, se apresente, por favor. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou o Léo Cândido, Leonardo Cândido, mais conhecido como Léo Cândido. Eu já estou no mercado aí de dados e tecnologia há praticamente 20 anos, né? Trabalhando com informação, que é a base da inteligência artificial, né? E de lá para cá a gente foi vendo esse crescimento. Eu acho que, na verdade, os dados cresceram muito primeiro e agora a gente vê essa explosão da inteligência artificial. Então a gente tem bastante coisa para falar sobre isso. Que ótimo. E pensando que a gente está num evento hoje de gestão de pessoas, desenvolvimento, eu acho que é muito legal a gente olhar para a perspectiva que muitas empresas ainda temem a inteligência artificial. E qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é o momento das empresas abrirem um pouco mais a mentalidade e as portas para a tecnologia. Ela é uma tecnologia que ela empodera os negócios e as pessoas envolvidas nesse processo, né? Ela consegue automatizar e trazer uma base de conhecimento muito grande. Então, é lógico que a gente precisa ter cuidados nesse processo, mas se distanciar ou fechar a porta não é o melhor caminho nesse momento. Certo. Outras coisas que eu andei pesquisando também, quando eu falo assim, algumas empresas temem a inteligência artificial. Um recurso que muitos colaboradores estão utilizando hoje é o ChatGPT, a gente sabe. E você acha que vale a pena as empresas utilizarem? Quais são os cuidados que elas devem ter? Não devem fechar as portas? Como que deve ser essa experiência com essa ferramenta hoje? Essa é uma boa pergunta, justamente porque é uma pergunta importante, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem também uma preocupação com dados sensíveis, né? Porque a gente precisa dar um input, a gente precisa levar uma informação para ter uma resposta. E muitas vezes a gente pode acabar usando dados que são sensíveis da companhia. Então, é normal que a empresa tenha essa preocupação, é uma preocupação correta. Mas, ao mesmo tempo, pelos ganhos de produtividade que a gente pode ter nesse processo, né, de empoderar o colaborador a fazer mais rápido, ser mais produtivo em produzir mais em menos tempo com o uso dessas ferramentas, o caminho realmente é que a companhia busque ter uma governança forte nesse sentido, saber liberar as ferramentas, ter o controle de quais estão sendo usadas, quais que podem ser, quais que não podem, que tipo de dado que pode usar e que tipo que não pode, e fazendo esse controle com um pouco mais de cuidado, é possível ter um ambiente favorável para o uso de inteligência artificial na mão dos colaboradores. Legal. E você tem alguma dica de ferramenta que você acha bacana hoje as organizações utilizarem para agilizar os seus processos internos? Olha, o ChatGPT eu costumo dizer que ele é uma ferramenta que é o canivete suíço. Ele tem muitas funcionalidades ali, então ele ajuda muitas áreas ao mesmo tempo. É claro que existe um cuidado, porque o ChatGPT, na versão corporativa, ele até tem uma opção ali onde você pode restringir que aqueles dados que foram utilizados no processo de uso ali da inteligência artificial, eles sejam utilizados para alimentar a base da IA, né? Que é uma coisa que a gente não, do ponto de vista corporativo, não é legal. Você pode estar passando algum processo seu interno para fora, e ninguém quer isso. Mas as empresas precisam buscar o que a gente chama de explicabilidade, ou seja, buscar ferramentas que consigam também explicar um pouco das decisões que a IA está tomando para ajudar no processo, né? Para não tomar decisões ali que possam ser prejudiciais, né? Porque muitas vezes você não consegue explicar, você vê a resposta, ela parece coerente, parece fazer sentido, mas você não consegue explicar por que ele deu aquela resposta. Então, buscar ferramentas que possam trazer essa explicabilidade é um bom caminho. Legal. Uma dúvida que eu noto, assim, que é muito constante das organizações, de gestores, e até mesmo quando a gente está falando ali de privacidade, de modo geral, em relação ao chat. Quando a gente alimenta a ferramenta, ela pega aqueles dados e usa ele como uma base para outras respostas de outras pessoas em outras situações. Qual é a fonte que alimenta o chat GPT hoje? Bom, a fonte principal do ChatGPT, e não só do ChatGPT, mas também de outras inteligências artificiais que a gente vê, outros modelos de linguagem, a base foi a internet, a própria internet. Muitos dizem que é possível que todo o conteúdo da internet disponível tenha sido consumido, inclusive, nesse processo. Então, a gente está falando de páginas web, textos, fotos, em alguns casos até vídeos que foram transcritos também para transformados em texto e depois para alimentar a IA. Então você tem uma base, digamos que é uma base primária, que é aquela base de conhecimento geral da IA, que ela foi pega toda da internet, fóruns, websites e tudo mais. E, obviamente, a gente também tem um processo, principalmente que é utilizado em empresas, que é onde você pode utilizar os seus próprios dados para treinar essa IA e torná-la mais adequada para o seu negócio.
Então você pode também pegar um modelo de linguagem. A gente tem a OpenAI, tem alguns modelos abertos também que são muito bons, que permitem fazer esse tipo de treinamento, né? Mas a base principal foi a internet. E hoje, quando a gente usa essas ferramentas, a gente tem que ter justamente esse cuidado, porque algumas delas têm essa informação, algumas já colocam esse disclaimer, né? Logo no começo, falando, olha, as informações que você colocar aqui, elas podem ser usadas para treinar o modelo. Algumas simplesmente avisam, e outras dão a opção de você não treinar, não usar os seus dados pessoais para treinar IA, porque pode acontecer sim, de você às vezes usar num projeto, colocar informações que são privadas ali, de uma coisa que você não gostaria que o seu concorrente, por exemplo, soubesse, e de repente, ele usando o ChatGPT ali, aparece para ele uma sugestão de criar algo baseado numa informação que você colocou. Então isso é até interessante, porque acho que ali na verdade, em 2023, no começo de 2023, se eu não me engano, quando o ChatGPT estava um pouco mais estourado, assim, no começo, né, aconteceu justamente isso. Se eu não me engano, foi até uma empresa Samsung que impediu que os funcionários utilizassem, porque acabou já indo alguns projetos ali confidenciais para dentro da ferramenta. Legal. E você acha que o Brasil ele está preparado em questão de segurança quando a gente fala de inteligência artificial? Acho que depende. O Brasil ele é um país que hoje está... Agora a gente já tem um plano brasileiro de IA, né, que foi apresentado recentemente. Então a gente está no caminho para ser que pode nos transformar numa potência. Mas a gente ainda está muito dependente de modelos criados fora daqui. As tecnologias que a gente está usando são todas de fora. Então é legal que a gente consiga criar coisas aqui dentro do próprio país, né, primeiro para refletir a nossa cultura nesses modelos, porque tem uma questão que hoje a gente às vezes percebe quando as pessoas, eu comento muito isso, você vai, sei lá, numa rede social, no LinkedIn, por exemplo, você consegue às vezes bater o olho e falar, nossa, esse post aqui eles usaram o ChatGPT para escrever. E por que a gente percebe, né? Porque a gente viu que ele utilizou ali alguns recursos de linguagem que não são muito característicos do brasileiro, né? Ele ficou muito amarrado ali, digamos, uma tradução às vezes de uma coisa americana. Muitas vezes porque boa parte do modelo é treinado, uma grande parte, na verdade, é treinado utilizando a língua inglesa, né? Então isso faz com que a gente não se reflita muito, quando a gente vai escrever, ou quando ele vai escrever para a gente não se vê muito naquela resposta. Ela parece um pouco artificial, justamente por esse motivo. Então a gente tem a possibilidade de criar aqui dentro de casa, no Brasil também, modelos que reflitam melhor a nossa cultura, né? Que a gente consiga se ver mais naquelas respostas e falar, pô, isso aqui é realmente como uma pessoa aqui do Brasil falaria. Então, acho que a gente está no caminho para ser uma potência nesse sentido. Quando a gente fala de segurança, eu acho que tem alguns pontos que a gente pode avaliar, no sentido, quando você fala segurança, está falando sobre a segurança de vazamento de dados, por exemplo? Isso. Eu acho que a gente teria essa questão da cibersegurança, que já é um tema que já é discutido. Aí, realmente, acho que não tem tanto a ver só com a inteligência artificial, né, mas com essas políticas de segurança da informação mesmo, que eu acho que precisa enriquecer no país como um todo. A gente tem visto o número de fraudes aumentar bastante, né? A gente está no momento agora, não só quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala muito do ChatGPT, mas a gente já tem inteligências artificiais que clonam vozes, que criam vídeos das pessoas, né? Então, esse movimento de segurança relacionada à IA, ele precisa ser reforçado, porque a tecnologia está ficando mais acessível, então as fraudes também ficam mais acessíveis, né? Mas ele não está diretamente relacionado à IA, né? Ele está relacionado a esse processo fraudulento, a segurança da informação precisa ser reforçado. Claro que dá empoderar as pessoas para poder criar essas coisas sem uma trava, sem um controle, sem uma política por trás ali que fala o que pode ou o que não pode, você aumenta esses focos de fraude, né? Mas o problema não está relacionado diretamente com a inteligência artificial, ela potencializa isso, né? Entendi. Você deu até um exemplo, né, das empresas americanas, até mesmo o jeito que se comporta, como fala ali e tudo mais. Você acha que faz sentido hoje o Brasil gerar mais tecnologias, quando a gente fala de inteligência artificial, até mesmo de uma perspectiva, vamos dizer assim, latina, né? Porque eu brinco, eu consumo inteligência artificial. Uma coisa que eu sinto falta hoje é uma linguagem mais inclusiva. Em qualquer inteligência artificial que normalmente eu uso, eu percebo muito isso. Mas isso também vale quando eu falo da América Latina. Tipo, as referências que a gente tem quando a gente vê a inteligência respondendo, a gente tá falando muito aqui sobre chat GPT, sim, a gente entrou nesse assunto, mas você sente que as organizações brasileiras deveriam investir mais em inteligência artificial, até mesmo elas criando essas inteligências, em vez de consumir essas inteligências de fora, por exemplo? Sim, eu acho que tem um ponto aí de equilíbrio no meio, porque assim, se a gente for olhar os dados que a gente tem no Brasil, porque assim, pensa no ChatGPT.
Ele consumiu todos os dados da internet, basicamente. Então ele sabe muito sobre tudo, né? De todos os países, várias culturas e tudo mais. Mas ele, ao mesmo tempo, não é especializado no Brasil. E é por isso que a gente, às vezes, não se vê nessas respostas. E, ao mesmo tempo, quando a gente usa um gerador de imagens e você pede para criar uma pessoa, uma foto de uma pessoa, geralmente também vem um padrão um pouco americanizado ou um padrão europeu. Para você criar uma pessoa que tem uma similaridade com o brasileiro, você precisa trabalhar muito no prompt ali para chegar naquele resultado, né? Então, criar algo nosso, muitas vezes não é para competir em potência com uma inteligência artificial como essa, porque às vezes, para casos específicos de uso, você treina ela para aquela finalidade, ela vai ser ótima para fazer aquilo, né? Mas para a gente eu falo muito isso, para a gente se ver nessas respostas, nessas imagens, nesses áudios que são criados, porque a gente não consegue se enxergar ali, né? Então, quando você fala que não consegue perceber essa diversidade que a gente tem aqui nessas respostas, é por isso. A gente não tem uma participação relevante dentro do treinamento da SA. E a gente criando algo dentro de casa, a gente consegue criar uma IA que faça isso, que nos represente de um modo geral, na criação de imagens, na geração de texto, por aí vai. Você trouxe aí uma fala em relação à inteligência ali generativa, né? O pessoal trazendo, criando artes, colocando os prompts. Realmente percebo isso também. Sei lá, hoje, quero criar uma pessoa latina. Aparece uma pessoa loira de olhos azuis. Não sei se isso existe ainda, mas será que existe algum recurso onde a pessoa pode processar a inteligência exatamente por entender que ela pode ser preconceituosa? Isso é um pouco complicado. Eu não acho que existe essa possibilidade hoje do ponto de vista jurídico, mas eu acho que é interessante que esses casos levantem a discussão para a gente poder falar sobre e tentar resolver. Então, por exemplo, o próprio Google teve um momento aí, no começo desse ano, onde o gerador de imagem deles criou algumas imagens ali que não representavam fielmente fatos históricos. Então, por exemplo, alguns fatos históricos da história dos Estados Unidos, onde as pessoas que atuaram naquela fase histórica eram brancas, ele criou a imagem daquele mesmo momento histórico com pessoas negras, né? Então, assim, às vezes também essa questão de criar um mecanismo que tenta ser muito diverso, obrigatoriamente diverso demais, ele acabou também gerando uma imagem que não correspondia com a realidade. Então, é difícil chegar nesse lugar de equilíbrio. As empresas estão tendo essa dificuldade agora de encontrar essa diversidade, de colocar as coisas no nível certo. Então, do ponto de vista jurídico, eu não sei se é possível que isso aconteça, mas eu acho que a discussão ela é muito boa. Assim, quando isso acontece, faz também com que a gente pense no viés, porque está muito relacionado a isso, né? Então, eu posso ter um viés de trazer mais de determinada coisa que eu entendo que isso é uma discussão boa, porque assim, a gente está falando de imagem, mas a gente também pode falar de informação. Existem relatórios que dizem inteligência artificial A, ela é mais de direita, e a inteligência artificial B, ela é mais de esquerda. Ou seja, as respostas que elas dão, elas têm uma base, ela reforça mais um lado do que outro. E aí a gente, pensando que nós somos consumidores desses dados, dessas informações, a gente tem que ter em mente que a gente também pode acabar, se a gente não tiver cuidado com a informação que a gente consome, não tiver pensamento crítico, a gente pode acabar sendo manipulado, com certeza, pelo resultado que a gente está recebendo, porque a gente tende a acreditar que aquela resposta ela representa a verdade. Muitas pessoas tratam, inclusive, o ChatGPT como um oráculo. Você pergunta, ele responde. Tudo que ele fala ali é verdade. Muita gente pensa assim. Então, se a pessoa tem esse pensamento e não tem essa visão, né, de que a ferramenta faz isso, e não tem pensamento crítico para poder separar as coisas, você pode cair num processo manipulativo, né? Uma IA que pode estar treinada, por exemplo, para te dar respostas que favorecem mais um ponto de vista político, uma nação, por aí vai. Essa discussão é muito bacana, né? Porque a gente, se for uma IA, por exemplo, que a fonte dela é a internet, entra outra discussão. A internet, quem teve acesso à internet? Quem alimentou essa ferramenta? Quais a classe, raça, etnia, gênero? Quem alimentou? Então vai ser tudo dentro de uma perspectiva de um público X. Sim, né? E é interessante, essa discussão ela rende muito, porque se a gente for parar para pensar, porque, assim, quando a gente fala, por que uma IA ela tende a gerar mais fotos de pessoas, às vezes pessoas brancas, por exemplo?
isso também reflete muito da nossa cultura mesmo, no sentido de que a gente vem de um período discriminatório muito grande, as pessoas elas não tinham participação ativa, principalmente quando a gente fala de internet e tal, assim, essas coisas estão mudando, mas muitas vezes a gente vai ver um processo que a gente vai sentir que é discriminatório na resposta da IA, mas que ele também reflete um pouco do que o nosso mundo gerou de informação para a internet, né? As coisas boas e as ruins também foram alimentadas ali, né? Então, tanto é que nos primeiros experimentos ali com IA que foram divulgados, a gente tinha IAs também que respondiam, às vezes, de forma grosseira. Aí a gente pensa assim, pô, mas de onde que ela tirou isso? Do conteúdo que ela foi alimentada, dos fóruns, né? Nem tudo na internet ele é bonitinho, certinho. Tem lugares onde as pessoas falam um pouco mais, de forma mais ríspida, mais grosseira, né? Falam sem pensar muito nas consequências. Esse dado também foi usado para treinar IA. Então, assim, muito do que a gente vê, às vezes, pode ser reflexo do que a gente é aqui fora. Eu vi até recentemente, foi criada uma tecnologia onde havia um cordão, e nesse cordão tinha ali um equipamento que estava vinculado à IA, e era para as pessoas que não tinham amigos. E ela respondia de acordo com as suas necessidades. Então, o que você acha disso? Você acha que é um futuro muito próximo, as pessoas deixando de se relacionar e acabando se relacionando com inteligências artificiais? Eu acho, e vejo o lado positivo e negativo. O lado negativo é que isso pode gerar uma dependência. Então, as pessoas podem. Uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, né, com outras pessoas, ela pode encontrar algo bom nesse recurso, né? Mas ele pode ficar dependente disso e parar de buscar esse autoconhecimento, de entender por que ele não funciona com outras pessoas, o que está dando errado, onde eu posso melhorar, porque na verdade ele tem um amigo, né? Que, se eu não me engano, esse colar que você falou, ele chama Friend mesmo, né? Friend Necklace. E ele vai estar sempre ali, vai estar sempre te ouvindo, ou seja, você sempre vai ter um recurso ali, mas isso também vai te afastar da sua humanidade, de alguma forma. Do contato com as outras pessoas, ou seja, do mundo real. Então, essa é a parte ruim. Mas a parte boa é que existem pesquisas que já mostraram que esse tipo de recurso pode ajudar a reduzir a solidão, realmente, para pessoas que não têm um círculo social muito ativo, muito forte ou muito grande. Então, o grande ponto é que isso precisa ser dosado. Eu acho que é uma coisa que não está tão longe. Na verdade, não está longe, porque já até existem os dispositivos, mas no sentido de adoção, eu acho que a gente está indo para esse caminho. Né? Falando desse tema, é interessante. Tem um filme que saiu já, acho que já tem bastante tempo, com Joaquin Phoenix, né, que chama Ela, né, que ele se apaixona pela inteligência artificial. E esse é um debate que faz muito sentido com essa fala que a gente está tendo aqui, porque no filme é possível ver que ele é esse tipo de pessoa que tem uma dificuldade social muito grande, e ele fica dependente ali. Claro, eu não vou falar muito aqui, eu gostaria que as pessoas assistissem o filme, porque é realmente muito bom, e agora ele faz muito mais sentido do que ele fez na época, né? Mas ele mostra muito do que pode acontecer nesse cenário do ponto de vista psicológico com as pessoas, né? Então, eu vejo que é totalmente possível, acho que tem pontos positivos e negativos, e vai depender muito da dosagem disso. Legal. E para finalizar, Léo, gostaria de saber quais inteligências artificiais você anda utilizando no momento. Olha, como alguém que pesquisa e estuda o tema e trabalha com isso também, eu uso todas as que estão disponíveis, basicamente, né? Então, a gente tem Cloud, que chegou no Brasil agora, o próprio ChatGPT, que é muito bom, tem o Copilot, tem o Gemini do Google, todos são bons, alguns melhores que outros para certas atividades, e a minha recomendação é justamente essa, assim, a gente tem, as IAs, elas têm comportamentos um pouco diferentes por conta da forma como elas foram treinadas, né? Então, você vai ter algumas que são melhores para fazer código, outras são melhores para texto criativo, e por aí vai. Você testando essas ferramentas, você vai encontrar alguma que faça mais sentido para o seu caso de uso, né? Então, acho que é legal, assim, principalmente nesse modelo que agora é uma assinatura que você paga mensal, você pode pagar só um mês, testar, depois mudar para outra, fazer esse teste. Pega a ferramenta que faz mais sentido para o seu caso de uso, elas respondem um pouquinho diferente. Eu, por exemplo, acho que o Cloud, que é uma IA nova que chegou no Brasil, né, de uma empresa francesa, ela tem uma escrita melhor. Ela escreve um texto de forma mais natural, melhor do que o ChatGPT, por exemplo. Então, para escrita criativa, eu uso o Claude. Para quando eu quero gerar código, eu vou para o ChatGPT. Acho que ele é mais assertivo nesse ponto. Então, a gente vai encontrando as melhores características dessas ferramentas e usando a que faz mais sentido dentro do seu caso de uso. Você acha que sempre com um passo atrás e validando essas informações que essas ferramentas geram? Com certeza. Eu costumo dizer que o pensamento crítico é a habilidade
do momento, assim. De agora em diante, o pensamento crítico é a habilidade do momento. Porque tem essa questão que eu comentei, né? A IA ela é vista às vezes como um oráculo. E ela muitas vezes te responde coisas não verdadeiras, como se fossem muito certas, com muita certeza. Porque no final das contas, ela tem digamos, uma certa programação ali interna de ser alguém que resolve o seu problema, que vai te dar a resposta a qualquer custo. Né? E muitas vezes isso a qualquer custo é criar uma situação que não existiu, dar um conselho que pode não fazer sentido. Então, realmente não dá para tratar isso como um oráculo. Tem que ter pensamento crítico. É a habilidade do momento hoje para lidar com inteligência artificial, é isso. Pega esse resultado, valida, faz um check, aproveita que você ganhou um tempão porque ela fez uma parte do trabalho para você e gasta um pouquinho desse tempo validando que vai dar tudo certo. Então é isso, galera. Eu acho que fica um recado aí para as organizações, não só as que estão presentes no CONAR, mas todas que estão interessadas em utilizar inteligência artificial para otimizar aí os seus processos internos. Obrigada, Léo. Pessoal, esse foi CIE no CONAR. Não percam os próximos episódios, porque estarão recheados de novidades.